Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa do 9º ano, conteúdo, gênero textual, entrevista. Antes, vamos aos nossos recados. Se você utiliza a televisão para realizar os seus estudos, lembre-se, o contato com a sua escola é muito importante. Através desse contato, você sabe os dias que você deve retirar as tarefas, os kits e também devolvê-los. Lembrando que através dele você vai exercitar e se aprofundar ainda mais nos conteúdos da aula. Agora, se você utiliza o Google Classroom para realizar os seus estudos, lembre-se, você deve responder à atividade obrigatória, porque através dela você registra a sua presença na aula. Também veja os demais materiais do seu professor, faça uma interação no mural, deixe sua dúvida ou um comentário sobre o conteúdo da aula. Agora, vamos aos nossos objetivos. Eles são ler e compreender entrevista, fragmento, reconhecer o assunto, localizar informações explícitas, inferir informações implícitas, identificar tese e argumentos. Retomando o conceito que é uma entrevista rapidamente, é um gênero textual que se estrutura em perguntas e respostas, tem origem na modalidade oral, porque é o resultado da interação verbal de entrevistador e entrevistado. Isso mesmo, é um gênero textual que caminha entre essas duas modalidades. Normalmente, nós temos um jornalista como entrevistador que realiza perguntas ao entrevistado sobre alguma temática. Vamos ao nosso texto em questão de estudo. É um texto que já temos trabalhado, né? Temos novas perguntas nessa entrevista aqui, não vimos ainda, também novas respostas, então aproveite para trabalhar o conteúdo e até mesmo verificar e pensar sobre você como jovem, que também é retratado nessa entrevista, porque ela aborda a escolha de uma profissão, fala sobre alunos, estudantes do ensino médio. Ano que vem é a sua situação, estará no ensino médio, então você já pode aproveitar esse conteúdo também para se situar na sua futura escolha de carreira. Vamos lá? O segredo para escolher bem uma carreira é o autoconhecimento. A dica é do psicólogo especializado em orientação vocacional, Fernando Aguiar. Optar por uma profissão pela perspectiva de ganhar dinheiro, mas sem gostar dela, é um atalho para a frustração. Gabriela Andrade, postado em 29/4/2018. O grande desafio para o jovem é decidir qual profissão seguir. Para ser exitoso nessa missão, o segredo está em apostar em autoconhecimento, organização e pesquisa sobre a área de interesse. É o que defende Fernando Aguiar, mestre em psicologia pela Universidade de Brasília, UNB, que desenvolveu uma metodologia vocacional. Como os jovens podem ter clareza sobre qual carreira seguir? Qualquer processo de escolha ou planejamento tem de começar com o autoconhecimento. É preciso pensar sobre as respostas para as perguntas como: quem sou eu? E o que quero para a minha vida? Na internet há vários testes de orientação profissional gratuitos que pecam por priorizar apenas os cursos disponíveis no mercado, em vez de valorizar o autoconhecimento. Todo profissional terá algum momento de crise ao longo da carreira. É nessas horas que a gente reflete sobre o que deseja continuar fazendo pelo resto da vida. Se tiver feito uma escolha desconectada com os próprios propósitos, a pessoa pode se sentir forçada a permanecer trabalhando com aquilo por falta de outra oportunidade, o que causa sofrimento e até adoecimento. Só com o autoconhecimento é possível fazer escolhas bem feitas. Como começar essa jornada de autoconhecimento? É difícil, dá trabalho. Normalmente, é algo complexo de se fazer sozinho. A ajuda de amigos, familiares ou de algum profissional se faz necessária para que a pessoa possa entender as próprias características e interesses. Para quem quer iniciar esse processo sozinho,
Uma sugestão é fazer uma lista de coisas de que gosta e outra de coisas de que não gosta. Escreva sobre quem você é e sua trajetória de vida, explicando com o que se identifica ou não. Colocar no papel pode ajudá-lo a visualizar seu perfil no mundo. Muitos jovens que vão prestar vestibular ou Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, se sentem numa encruzilhada sobre a escolha da profissão. Às vezes, não se identificam com nenhum curso. Qual a dica para quem está nessa situação? A única opção é se preparar. O que acontece muito é que jovens só se preocupam com isso no terceiro ano do ensino médio. É importante começar a pensar no primeiro ano do ensino médio. Fizemos a leitura da contextualização, do título, subtítulo e novas perguntas e novas respostas. E você pode reparar que, novamente, a questão da tese é retomada em cada resposta. A questão do autoconhecimento, de pesquisar e se organizar e saber quais são os interesses próprios seus do leitor, do estudante em questão. Pensando juntos. Qualquer processo de escolha ou planejamento tem de começar com o autoconhecimento. É preciso pensar sobre as respostas para perguntas como: quem sou eu e o que quero para a minha vida? Na internet há vários testes de orientação profissional gratuitos. Ao responder o questionamento sobre como os jovens podem ter clareza sobre a escolha da profissão, o psicólogo reafirma sua tese. Como ele faz essa retomada? Como ele faz a retomada? Na primeira linha, né? Na primeira linha do trecho ele já aborda a questão do autoconhecimento. O entrevistado começa a sua resposta afirmando que qualquer processo de escolha ou planejamento tem de começar com o autoconhecimento. Então ele sempre retoma essa ideia, essa tese. Ainda sobre o mesmo trecho temos um quiz. Com base nesse trecho, pode-se afirmar que autoconhecimento é, letra A, conhecimento de si mesmo, letra B, conhecimento de outrem, conhecimento de outra pessoa. Responda. Respondeu? Bem tranquila, né? Se você prestou atenção nas aulas anteriores ou até mesmo no início dessa nossa aula, ficou fácil. Autoconhecimento. É o conhecimento de si mesmo. Resposta A. Parabéns para você que anotou. Autoconhecimento, nós temos ali o prefixo auto, que é próprio, né? Conhecer a si mesmo. Então, letra A. Seguindo, nós temos o exercício número 1 sobre um novo trecho. Na internet há vários testes de orientação profissional gratuitos que pecam por priorizar apenas os cursos disponíveis no mercado, em vez de valorizar o autoconhecimento. Todo profissional terá algum momento de crise ao longo da carreira. É nessas horas que a gente reflete sobre o que deseja continuar fazendo pelo resto da vida. Que tipo de argumento é utilizado nesse trecho de resposta? Explique-o. Então, qual argumentação o autor utiliza para sustentar a sua tese?
Respondeu, conseguiu identificar o argumento e explicar esse argumento? Então vamos conferir uma possibilidade. A argumentação é de exemplificação, ao citar a existência de vários testes de orientação profissional que não valorizam o autoconhecimento e sobre a crise que todo profissional tem em um momento da carreira. Isso mesmo, são dois argumentos de exemplificação. O primeiro exemplo é a questão de existirem vários testes em que não levam em conta o conhecimento do jovem, e sim os cursos disponíveis. E o outro exemplo é que toda pessoa em um momento vai repensar, vai parar e refletir sobre a sua carreira profissional, se ela vai seguir ou se ela vai mudar de área. Exercício número 2, um novo trecho. Se tiver feito uma escolha desconectada com os próprios propósitos, a pessoa pode se sentir forçada a permanecer trabalhando com aquilo por falta de outra oportunidade, ou que causa sofrimento e até adoecimento. Letra A. Nessa resposta, o entrevistado utiliza argumentos de causa e de consequência. Identifique-os. B. Qual é a função da utilização desses argumentos? Pode responder. Respondeu? Conseguiu reler e identificar qual é a causa e qual é a consequência presente nessa argumentação? E qual é o motivo, qual que é a função dele apresentar essa argumentação nesse momento? Vamos lá para a correção. A. Argumento de causa. Se tiver feito uma escolha desconectada com os próprios propósitos, a pessoa pode se sentir forçada a permanecer trabalhando com aquilo por falta de outra oportunidade. Argumento de consequência.
o que causa sofrimento e até adoecimento. Letra B. A função desses argumentos é sustentar a tese. Isso mesmo. Então, nós temos a causa, que é a escolha da profissão, né? E a consequência. Essa escolha não foi muito interessante, pode trazer sofrimento ou adoecimento para a pessoa, e ele traz essa causa, essa consequência, com a ideia de sustentar, retomar, fundamentar a sua tese sobre que é a necessidade de se autoconhecer. Exercício de número 3, um novo trecho. Para quem quiser iniciar esse processo sozinho, uma sugestão é fazer uma lista de coisas de que gosta e outra de coisas de que não gosta. Escreva sobre quem você é e sua trajetória de vida, explicando com o que se identifica ou não. Colocar no papel pode ajudá-lo a visualizar seu perfil no mundo. De acordo com o psicólogo, o jovem pode realizar a busca por autoconhecimento sozinho. De que forma essa busca pode ser feita e quando? Bem tranquilo, pode responder. Respondeu? Se você releu o trecho, ficou fácil, né? Era só retirar do trecho, como o jovem faz para fazer essa busca pelo autoconhecimento sozinho. Vamos para a nossa possibilidade. A partir do primeiro ano do ensino médio, o jovem deve realizar uma lista de coisas de que gosta e outra de coisas de que não gosta. Escrever sobre quem é e sua trajetória de vida, explicando com o que se identifica ou não. Isso mesmo, esse exercício pessoal de escrever os gostos, as preferências e o que não gosta, o que não prefere também, o jovem consegue ter uma noção já de qual área ele pode seguir.
Agora, pensando juntos, muitos jovens que vão prestar vestibular ou Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, se sentem numa encruzilhada sobre a escolha da profissão. Qual expressão apresenta uma linguagem figurada? Então, a linguagem de uma entrevista sempre tende à formalidade, mas ocorrem fatos, às vezes, na entrevista que a linguagem vai por um lado informal. Nós temos uma situação aqui, uma linguagem informal. Na verdade, uma linguagem figurada sendo utilizada, que é a questão da expressão encruzilhada. E a expressão em sentido figurado é: se sentem numa encruzilhada e representa um ponto crítico em que uma decisão deve ser tomada. Isso mesmo. Então, utilizou a questão da encruzilhada para falar sobre a questão do ponto de decisão, desse momento de escolha em que o jovem fica indeciso sobre qual carreira vai seguir. Estamos chegando ao fim, ao nosso resumo. Realizamos a leitura e compreensão de fragmento de entrevista, reconhecemos o assunto, localizamos e analisamos informações e identificamos tese e argumentos. Temos ainda as referências do nosso material. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!